Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Estamos começando o ano, né? Ontem, dia 2 de janeiro, nós falamos sobre tomar decisão com sabedoria. Hoje são 3 de janeiro de 2023 e nós vamos falar sobre outra coisa bem importante: administrar com responsabilidade. Na Bíblia fala de um homem que soube administrar e muito bem. É tanto que este homem, quando ele tinha 17 anos, ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Ele só tinha 17 anos e foi vendido como escravo. Foi morar no Egito, lá no Faraó. Lá ele foi ser mordomo. Lá ele passou por alguns momentos difíceis da vida dele. Ele foi preso porque a esposa de Faraó fez uma calúnia contra este homem. Acusou ele de uma coisa que ele não tinha feito. Foi preso. E lá na cadeia este homem decifrava sonhos. E com o passar do tempo, alguns presos que tiveram um sonho, contava para ele, e ele decifrou. Esses presos saíram um dia da cadeia. E um dia o Faraó teve um sonho e ninguém conseguia decifrar o sonho. E um dos presos disse para Faraó, disse: lá na cadeia tem um homem por nome de José. Ele decifra sonhos. E aí mandaram chamar José. José decifrou o sonho do Faraó. José disse que ali naquela região ia passar 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca. E Faraó disse: mas eu não vejo outro homem a não ser você, um homem de Deus, não somente para decifrar este sonho, mas para administrar os 7 anos de fartura e 7 anos de seca. E José administrou os 7 anos de fartura e os 7 anos de seca. Ele foi um ótimo administrador, não porque soube administrar os 7 anos de seca, de escassez, mas sim porque soube administrar os 7 anos de fartura. Nós precisamos aprender a administrar as nossas finanças quando a gente estiver nos momentos bons, como se diz o ditado, né? Nas vacas gordas. Tem pessoas que às vezes não sabem administrar as suas finanças, acha que tem muito dinheiro, está muito bom e vamos gastar. Precisamos aprender a administrar. E José administrou os 7 anos de fartura. E quando veio os 7 anos de seca, ele também soube administrar. Nós temos que colocar no nosso coração e na nossa mente que nós somos administradores. Nós podemos administrar a nossa casa, podemos administrar o nosso trabalho, o nosso tempo. Deus colocou o que nas suas mãos para administrar? Uma casa, uma empresa, uma igreja, uma escola, as amizades que nós temos conseguido administrar o relacionamento da amizade? Ou um relacionamento amoroso? Como nós temos lidado, administrado as nossas emoções? Às vezes ciúmes estragam um relacionamento, né? Precisamos aprender a administrar tudo que Deus coloca em nossas mãos. Seja uma família, seja uma empresa, uma escola. O que foi que Deus colocou em suas mãos? Até a nossa própria vida. Nós temos que aprender a administrar. E não se preocupar
com a vida dos outros, mas aprender a administrar a nossa própria vida. Porque quando nós aprendemos a administrar tudo aquilo que está em nossa volta, nós vamos dizer a Deus: Deus, obrigado, porque o Senhor tem me dado sabedoria e eu tenho administrado a minha família, a minha empresa, a igreja que Deus colocou em minhas mãos. Nós temos que aprender que nós administramos a nossa própria vida. Como nós temos administrado a nossa vida, a nossa amizade, a nossa família. Precisamos aprender a administrar. E quando está no tempo bem bom, de que maneira nós administramos esse tempo bom? Quando Paulo estava preso ali em Roma, ele escreveu para os Filipenses, ele diz o seguinte, no capítulo 4, versículo 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tem pessoas que ainda não entenderam este versículo. Pensa que ia dizer assim: eu posso todas as coisas. Não. Eu tudo posso, mas é naquele que me fortalece. Paulo estava dizendo que sabia viver na fartura e na escassez. Eu posso viver porque aquele que me fortalece me dá sabedoria, me dá perseverança para viver na fartura e na escassez. Precisamos aprender a administrar tudo que Deus coloca em nossas mãos. Administrar com responsabilidade, com compromisso. Às vezes nós perdemos um emprego, às vezes perdemos uma amizade, às vezes perdemos um membro da família, às vezes perdemos alguém que a gente queria tanto bem, né? E sai do nosso ciclo de amizade, porque às vezes nós não sabemos cativar a amizade, ou simplesmente não valoriza aquela amizade, e às vezes vai questionar: por que fulano não é mais meu amigo? Por que fulano não quer mais conversar comigo? Ou será eu não quero conversar com alguém? Precisamos entender como nós temos administrado também os nossos sentimentos, as nossas emoções. Tudo precisa de uma boa administração. Que neste ano nós possamos pedir a Deus sabedoria para administrar. Ontem falamos que precisamos tomar decisões com sabedoria. Mas hoje eu estou falando que nós precisamos também administrar com sabedoria e, acima de tudo, com responsabilidade, com compromisso. Porque depois que nós perdemos, é que nós vamos ver que nós não soubemos administrar como deveria ser administrado. Você é empresário? Você administra uma escola, uma empresa, uma igreja, uma família? O que você tem administrado? Às vezes é preciso a gente se autoavaliar. Como é que eu estou administrando? Amanhã estaremos aqui mais uma vez falando sobre um assunto que nós precisamos entender para a gente poder, nesse ano de 2023, ter prosperidade. Eu não estou falando somente da prosperidade financeira, mas em todos os âmbitos. No relacionamento, na família, no trabalho, na igreja, em todos os âmbitos. Espiritualidade, como nós temos administrado o nosso tempo para Deus. Nós temos buscado a palavra de Deus, nós temos orado, conversado com o nosso Pai que está no céu. Vamos também aprender a administrar o nosso tempo. Às vezes nós temos tempo para tudo, né? Assistir uma novela, um futebol, uma série. Mas nós temos tirado tempo para ouvir a palavra de Deus, para orar e falar com o nosso Pai que está no céu. Até amanhã, se Deus quiser. Estaremos aqui mais uma vez trazendo uma mensagem vinda de Deus para os nossos corações.
E o povo de Deus diz amém e amém.